Okay, so I want to start in Portuguese. Good afternoon. Thank you so much, Fernanda, for inviting us to talk about ontologies in healthcare. My name is Beatriz Leão. I'm a physician, a cardiologist, but I've been not practicing medicine for the last, 30 years. It's very nice to see a colleague here from Instituto de Informática da URGS, where I also was a teacher. And I do apologize for the colleagues that only speak English, but we are going to move to Portuguese. But I will just introduce the panel to you. So we have a very rich panel today. The first one is Dr. Jussara Macedo. Dr. Jussara Macedo has been working with terminologies and ontologies in healthcare for the last 20 years. She has been a leader in the ISO TC 215 Committee of Health Informatics in the terminology group. And she is one of the 12 persons today that is authored. She completed the authoring course on SNOMED. And she's going to give the first presentation on SNOMED. How many of you have heard of SNOMED? Great, okay, so we are in the right public. So Jussara is going to give the first presentation. Then we will have Robson. Where is Robson? Here. Robson is from the Ministry of Health. He's my boss. Of the construction of the Brazilian International Patient Summary. And it is under his coordination. He coordinates the area of standards and health informatics into the new Secretary of Digital Health in the Ministry of Health. And he's going to talk about the Brazilian medication ontology, the Brazilian medication ontology. That's the name in English. Ontologia Brasileira de Medicamentos, okay? And then after that, Hospital Sírio-Libanês. He's the CMIO at Hospital Sírio-Libanês. He's in charge of all clinical projects, and he's going to talk about one specific project that Joyce is going to detail, so I'm very happy to have him here. And at the end, we have Joyce Machado. She is a PhD on ontologies and terminologies. She's been working with us at Hospital Sírio-Libanês, and in the company she works with one specific example dealing with allergies and adverse reactions. I'm sure it's going to be a very interesting meeting. We have time after the session if those who will not understand a thing that we are saying, if they want to talk to us. It's very nice to see Stefan Schultz here so many, many years. So Jussara, please, the floor is yours. Yeah. Thank you. All of us? Yeah. Okay. So you can come to the thing. We can see you. Okay. And you can take a picture of us, and then you can send it to me because my boss asked. Okay, I'll be standing. I will say a few of the. It was ICD-10 in Lübeck. Okay. It's good. It's good because I speak the very lies. Just change to German. So when I speak in another language, I have to think, I'm going to speak in German or I'm going to speak in English. So I have to prepare like actors. Bom, eu vou falar aqui um pouco, nível muito alto, porque a minha palestra é sobre o que o Jomed CT pode fazer pela RDS. Eu tenho um picture? Posso usar? Vai funcionar? Não consigo. Esse? É aqui? Pode passar, Beatriz?
Passa aqui? Eu passo aqui para você. Tá, pode passar. RD. Bem, não são intercambiáveis, cada um tem seu papel. Do jornal CT, passa aqui, né? Informações de processamento de modo a completar ou complementar um processo se necessário. Isso é integração. Já a interoperabilidade é um processo de comunicação, gente, o que tinha que ver, né? Porque assim é entre dois, entre dois ou mais sistemas, né, que não têm dependência, são sistemas separados. E como é que você faz isso? Com padrões. Padrões de compartilhamento de dados e padrões de compartilhamento de termos e de conceitos. Tá? Então, isso é interoperabilidade. São dois sistemas independentes e aí você tem padrões para compartilhar entre esses sistemas. Tem várias formas de fazer isso. Né? A próxima. Então, nesse alinhamento, você tem, então, na integração, você tem um sistema, né? Um sistema de gestão, onde dentro dele tem um prontuário. Né? E uma interoperabilidade é entre uma rede de vários sistemas se conectando, e aí você tem um protocolo de compartilhamento. Tá? E isto é a RDS. Aqui no Brasil, né, eu trouxe isso porque aqui se fala muito do prontuário único do paciente. Prontuário único é uma aplicação, uma rede, são prontuários, são aplicações diferentes. Então, dito isso, passamos para a apresentação em si. Então, esse aí é um slide de um pesquisador inglês chamado Alan Rector, que o Stefan conhece bastante, onde fala que a gente, então, tem vários modelos na saúde, modelos de dados. Os modelos de informação, esse aqui primeiro, que é o modelo de dados do paciente, aquele que vai na aplicação dos dados, né, que você tem nas aplicações, né? Você tem um modelo de conceitos das terminologias em saúde, onde tem aí os jornais CT, e você tem um modelo de inferências, né, que são modelos diretrizes, são aqueles modelos que você vai usar, então, nos modelos de apoio à decisão. Passo próximo. Então, esse sim, então você tem esse, então, N modelos na saúde. Nesses modelos de informação que a gente está colocando aqui, o nosso foco, nós temos os modelos locais, né, que são feitos lá para as aplicações, nós temos modelos regionais, modelos nacionais. Esses modelos nacionais, que eu coloquei, a RDF, então, é você faz um padrão para trocar dados com a rede nacional, RDS. E você tem os modelos também internacionais, que a gente está agora falando, que é esse projeto que a Beatriz falou, que o Círio está aqui, que nós trouxe aqui, que é um projeto que eu e o Joyce estamos trabalhando, e o Robson está patrocinando, né, que é o International Patient Summary. Passo próximo. Tá? Então, o objetivo central desses padrões de interoperabilidade, então, é a tornar esses sistemas interoperáveis. Sendo que não é o padrão de dados, né, o FHIR, assim, que torna esses dados semanticamente interoperáveis. Aí tá, né? Porque a maioria dos países bota o padrão sintático, né? O padrão sintático e
resolve isso, às vezes, usando terminologias locais e tudo, faz esses acordos e acha que aí a gente vai chegar à tão famosa interoperabilidade. Mas quem dá a interoperabilidade semântica é o conteúdo, são os dados que estão lá dentro. Então, é a terminologia que é o alicerce dessa troca de informações. Então, a gente vê muitos projetos. Aqui no Brasil, a gente já tem 20 anos, sei lá, 10 anos, 15 anos. Em outros países, tem muito problema porque a parte tecnológica ela não é resolvida, porque ela é complexa. E a gente tem muitos problemas. Então, a terminologia, elas são o alicerce da interoperabilidade. E ter terminologias como único ponto de referência de um sistema integrado, ela é a base disso. E esse é o trabalho da minha vida. E acho que é o trabalho da vida do Stefan. A gente está sempre trabalhando para tentar facilitar que a gente tentar tangibilizar isso. E às vezes não entendem, né, o trabalho que a gente faz no Jornal ICT, porque isso é muito complexo, ninguém vai adotar nunca, esse negócio de axioma, de ontologia, isso é complexo. Então, o trabalho da gente é sempre tentar fazer como isso seja mais utilizável na ponta. E aí, assim, eu sou uma novata nisso, né? Então, eu me apoio muito no trabalho, esse trabalho das ferramentas que a gente faz, a comunidade, é sempre um trabalho de como trazer esse mundo da ontologia para que seja utilizado nos sistemas. Bom, então a gente viu esses desenhos todos, são desenhos antigos que eu trouxe, eu tenho uma que é de 2011, já usamos, então a gente vê assim, desde a linguagem natural, que está na base, que é aquela que a gente usa no dia a dia, que todo mundo diz agora que o chat GPT vai pegar, que a gente vai pegar o chat GPT, que ele vai lá, vai botar nos dados, vai sair tudo. Aí você vem para as terminologias locais, que são o que a gente está usando agora, né, que são aqueles vocabulários de interface, que todo mundo usa, cada um tem o seu, né, cada um faz o seu. Depois você vai para os vocabulários de referência, né, que é o LOINC, os NOMED-CT, que tem sua diferença. Eu sempre falo, olha, o LOINC não é uma ontologia, o LOINC não é uma terminologia de polierarquia, ele não computa, né? Às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala isso, né? E depois você tem os vocabulários de saída, que são as classificações, que são as mais utilizadas. Tem o seu papel também, mas são de outra, né? não são da mesma, né? Se a ontologia tem, né, seus conceitos, as classificações, como estou dizendo, têm as suas classes. E aí, do professor clássico, onde você mostra as diferenças. Uma terminologia de referência é uma terminologia composicional. As pessoas que estão aqui na audiência devem saber muito mais disso do que eu, né? Ou seja, elas se compõem, né, de várias, que você pode chamar de role, tem até um artigo que o Stefan fala, Stefan e o Chris, que fala dos vários nomes que isso tem. Você pode falar atributo, role, property, instância, você tem várias, ou seja, você compõe essa terminologia através da relação entre os conceitos. Então, ela é bastante abrangente, por isso que ela é bastante complexa, né? Quando você sobe, né, é uma tecnologia de referência, né? Então ela é feita para que você possa fazer mais do que fazer um display dos dados. Ela é feita para que o computador possa efetivamente computar e inferir sobre os dados, para que ele possa pensar. Então, uma inteligência artificial ela só vai poder fazer alguma inferência sobre os dados se ela puder navegar nos dados e entender os relacionamentos que tem, os conceitos entre si. Então, se isso não existir, nunca a gente vai conseguir usar a inteligência artificial de modo avançado. Quando você vai para a terminologia de saída, o CID-10 na classificação, a gente agora está falando de classes, onde você agrega termos, ou seja, banana, eu sempre uso a coisa das frutas, né? Você agrega as bananas, as laranjas, você agrega, e aí você tem as maçãs vermelhas, as maçãs, né? Tem os vinhos, você pode usar qualquer uma para proteger, né? Você escolhe os seus, os vinhos, as pizzas, eu já ensinei de várias formas para as pessoas tentarem entender o que é classificar. Eu estou fazendo um trabalho da INS agora, onde a gente está tentando mostrar para eles como classificar os procedimentos e como você classifica ela como procedimento cirúrgico, se eu estou na hora de pagar o cirurgião,
ele é cirúrgico, mas ela é um exame, mas eu não posso colocá-la, eu tenho que colocar na população brasileira. No jornal CT, eu não posso, no jornal CT isso existe, mas na classificação eu tenho que colocar em um ou em outro. Então, no CID tem vários exemplos disso, por exemplo, diabetes, o diabetes da gestação não está no capítulo do diabetes, né? Então, essa é a diferença da classificação. Se você sobe um nível mais, você tem o DRG, que são as diseases, já tem os grupos, que já são um outro nível. Então, você não pode, numa troca de informações, usar o CID como substituto dos dométicos CT, porque eles não têm a mesma finalidade e não podem ser usados do mesmo jeito. Entendeu, Robson? Vamos passar para o próximo. Então, a gente aí voltou, né? Que os sistemas baseados em axiomas, as ontologias, e o sistema de mundo fechado, que é o que eu trouxe aqui do artigo do Stephen. O XMST é um sistema de mundo aberto, né? Ou seja, porque a gente não pode fazer afirmações de mundo fechado, que você não pode, você tem dizer que uma coisa não existe, porque ela pode vir a existir. O sistema de mundo fechado, as classificações, eu só posso dizer dentro, né? O que está naquele mundo. Então, no mundo do paciente, só existe o que está naquele paciente, mas eu não posso fazer disso uma generalização. Então, a classificação ela é restrita, ela especializa, ela não generaliza. Então, a diferença dos dois é isso. Eu não posso. Então, o velho 7, não é um subset, um velho 7 que você coloca dentro de um Fire, ele só vai ter os códigos lá que são possíveis colocar naquele velho 7. E hoje nós não podemos ficar com essa limitação. Então, já no Fire, eu não vou chegar aqui, senão vou gastar. Todo mundo, ninguém vai falar aqui, né? Eu vou falar aqui sozinha. Você já tem formas no Fire de você fazer o tal do velho 7 implícito. Para você fazer o velho 7 implícito, que a gente chama de extensional, que você vai usar uma ferramenta de ECL, de você fazer pesquisa de query semântica, você não pode fazer uma query semântica numa classificação. E o Stefan pode falar sobre isso melhor do que eu. Bom, então, quando você vai querer fazer uma coisa computacional mais avançada, você precisa trabalhar não com classificações, você tem que trabalhar com ontologias que permitam que você faça operações computacionais um pouco mais sofisticadas. E eu não vou, né, isso como se diz, teria que ter um painel apenas sobre isso aqui. Bom, pode passar a próxima. Então, o STOMEC-CT, como é que ele é estruturado? Ele tem, então, a parte da descrição do mundo, que é do domínio, onde você tem, vamos dizer, as classes, os atributos, as hierarquias e os relacionamentos que hoje são chamados de axiomas. E tem os identificadores. Isso é o mundo que você conhece, que está lá no MetCT, que você vê lá o grau, aquilo tudo que não é uma coisa que você. Não é o CID, não, o CID-11 já não é assim, né? O CID-11 já é mais. Mas não é uma questão. Já vai acabar. Esse é o mundo. E você tem o outro lado do mundo dos MST, que é o mundo da ontologia, que é imperfeita, gente. Tá? É imperfeita. O Stefan tem várias coisas que ele publica sobre as imperfeições do MST. Até porque o MST, o RT, ele veio de uma tradução que veio coisas que vieram da CID e coisas que vieram da classificação de termos da Inglaterra. Então, tem muita coisa ainda de classificação, muito trabalho a ser feito. Passa. Então, os MST, os aspectos ontológicos, né, ele tem uma polihierarquia de classe, tem os atributos, que são as relações binárias. Vamos passar para o próximo. Então, ele tem isso aqui, esse desenho aqui que eu não vou explicar. Vamos começar aqui de baixo. Ele começa ali embaixo, por exemplo, o pulmão. E você vai subindo
ele vai se ramificando, né? De um lado para a parte das doenças e para o outro lado, se você ver, ele vai indo para a estrutura, para o body site, para a estrutura anatômica. Então, com essa estrutura de relacionamentos, você relaciona a parte anatômica, a parte da doença, e você pode se relacionar a parte da questão do medicamento que trata, você pode relacionar ao computador, questões, outras terapias que permite, então, que o computador ele faça relações, inferências de significado, inferências de qual o tratamento que eu posso dar para o câncer de pulmão, o que funciona, qual agente causador. Tudo isso você faz você pode fazer, então, que o computador faça ações que, pelo menos, só um ser humano faria. Ou, seria o mais lógico, que, por exemplo, no caso de medicações, né? Você pode, então, saber qual o medicamento uma pesquisa de medicamento. Você pode fazer uma pesquisa muito mais rápida de medicamento, porque você pode fazer com os atributos que uma medicação tem, qual o você pode fazer que uma pesquisa de medicamento, uma pesquisa no mundo real, como a gente quer fazer agora, ela seja muito mais rápida do que hoje é feita, por exemplo, no clinical trial, tá? Pode passar. Então, aqui eu estou falando, eu faço de procedure, então você tem vários atributos que a gente começa a colocar, o procedure, que é a área que eu estou falando, então você tem antigamente você só tinha o device, agora você já tem o direct device, o indirect device, ou seja, você sabe qual é o dispositivo que foi utilizado diretamente, se a lesão é direta, se ela é indireta. Então, hoje, você tem muitos atributos a mais do que você tinha, por exemplo, quando foi feito a ABM. Hoje, a ABM que a gente tem, que foi baseada numa questão do MSCT, ela é muito incompleta, porque desde 2017 para cá, quantos atributos a mais hoje em dia tem na hierarquia de medicamentos, o Stefan? Eu acho que surgiram são as hierarquias que mais cresceram, as observáveis, que é a do LOINC, e a de medicamentos. Hoje, elas têm, acho que, uns 15 ou 20 mais atributos do que tinha em 2017, porque você precisa cada vez de mais atributos para descrever melhor e você poder classificar melhor a ontologia. Pode passar que ele já deu 10 minutos, eu tenho que acabar. Aí vamos falar sobre o que é essa oposição entre modelos de informação e tecnologia. No mundo da computação, a gente cresceu em dois mundos que eu sempre falo bem rápido. A gente cresceu no mundo da computação, do rational, que era o mundo dos sistemas, e no mundo do computador, do cérebro eletrônico. Era no mundo das pessoas que trabalhavam com a computação com ontologia, e no mundo das pessoas que trabalhavam com sistema de informação. Esses dois mundos cresceram separadamente e eles têm muita superposição. Hoje, o trabalho que é feito, pode passar, é estabelecer com esses dois mundos um vínculo, e a gente chama isso de terminology bind. Pode passar mais rápido, né? A gente tem um projeto chamado Geomed on Fire, que é um projeto, né, que nós fomos agora em outubro em Atlanta. É um projeto que tenta, então, esse projeto já começou antes, chamado Terminfo, do HL7 com o GeoMedCT, tentando fazer um vínculo entre essas duas instituições e fazer o seguinte: o que a gente coloca no contexto, onde a gente coloca o contexto, se é no modelo de informação ou se é na terminologia. Para ser mais, né? Então, para tentar harmonizar esses dois mundos e eles não se superponham. Tem muitas publicações a respeito, e esse é o trabalho que eu estou fazendo no momento, nos dois projetos que eu estou trabalhando. Pode passar, Beatriz, né? A Rede Nacional de Dados em Saúde, né, e eu vou chegar, é um trabalho que a gente deveria trazer. Ou seja, na hora de fazer os modelos de informação, nós deveríamos... Pode passar o próximo. Esses são os modelos que já existem na RNDS, tem vários modelos publicados, onde o que a gente deveria fazer. Pode passar o próximo. Esse é um dos modelos, tá? Esse é o modelo de medicação, como ele está publicado. O modelo de medicação que o Robson trabalhou, ele já trabalha com essa estrutura, né? Separando, está muito pequeno, mas ele já separa. E as terminologias. Pode passar o próximo.
E aqui eu estou trazendo o IPS, tá? O IPS é o International Patient Summary, que ele já tem uma contribuição para os NOMED-CT e com outras instituições. E esse trabalho ele já tem tudo baseado em NOMED-CT. Sendo que no Brasil, como a gente não é membro do NOMED-CT, nós estamos trabalhando, não estamos trabalhando com a cientologia, nós estamos trabalhando com o GPS, que é, na verdade, um, uma, apenas uma tabela, não? E com essas limitações que eu falei. Pode passar o próximo. O processo de design colaborativo que o NOMED-CT propõe é que a gente trabalhe terminologistas e modelo de informação juntos. Ou seja, terminologistas que pessoas que fazem modelo de informação que conheçam a terminologia, para que juntos podem passar o próximo. Nós trabalhamos com essa proposta de modelo de informação clínica, que é um padrão ISO, que nós definamos juntos, na hora de definir o elemento de dados, alguém que sabe se aquele elemento de dados, se esse trabalho que a gente está desenvolvendo é equilibrando a estrutura e a terminologia. A gente tem a área que é clara, a gente tem que ter a de condition, né? Condition, aí como é que o FIRE lida com isso? Eu vou trazer isso, exemplo do IPS, pode passar. Esse também é um exemplo do NHS, né? Existe um apelo com essa questão aí, ou seja, nós temos uma forma, eu não sou expert nisso, posso coordenar em interoperabilidade, é muito complexo, eu acho que minha opinião é que no IPS a gente não deve ter termo pós-coordenado, pós-coordenação é uma questão para ser mais feita em aplicação, tá? E passa a próxima, eu não vou, a sopa de letrinha para vocês depois. E aqui,
Isso a gente deve, como médico, a gente tem que deixar essa liberdade. Nós temos que resolver as questões na terminologia. Não, e nós temos que permitir que isso aconteça. Não, o Ministério da Saúde, ninguém, não vai existir um prontuário único, ninguém vai colocar, o Fábio, eu acho que a gente tem que permitir, é nosso papel como profissional da tecnologia da informação, de permitir essa liberdade. Então, essa é uma forma de você resolver, criar aqui de um lado, ou seja, aqui é o falo, tá? Problema diagnóstico. Aqui valência dentro da tecnologia. Eles têm uma forma inteligente da gente lidar, as aplicações podendo ter suas particularidades e a gente lidando com isso através de uma terminologia rica, como é a da MSCT, onde você pode ter equivalências através das expressões. Os da MSCT faz expressões que são equivalentes. Eu posso ter várias expressões e não pude mostrar tão rapidamente, né? Mas você tem vários termos que você faz equivalência através das expressões do contexto. Era basicamente isso. Obrigada e desculpe. Eu posso ver, mas agora eu não sei. Sim. Você precisava.